Vocês conseguem ver essa tela azul, diagnóstico diferencial do olho vermelho? Sim. Muito bem. Então, vamos a eles. Muito bem. Aqui vocês estão vendo 4 situações que têm como denominador comum o olho vermelho. Então, o olho vermelho é um sinal, sintoma muito inespecífico. E uma série de doenças que podem acometer o globo ocular e a superfície ocular podem vir acompanhados de olho vermelho, o que torna esse sinal muito inespecífico, como eu falei. Então, o que a gente vai tentar aqui nessa aula é tentar dar alguns substratos clínicos simples que permitam que vocês mesmos façam diagnósticos diferenciais de alguma dessas causas mais importantes de olho vermelho. Aqui nós temos 4 que são listadas aí, que em comum só tem a presença do olho vermelho, mas cada uma tem uma etiopatogenia diferente. Do ponto de vista didático, existem várias causas de olho vermelho, mas do ponto de vista epidemiológico, digamos assim, o que a gente vai encontrar com mais frequência no consultório médico seriam esses 4 grupos aqui. As conjuntivites, as uveites anteriores ou irite, as ceratites, que são inflamações ou infecções da córnea, e um outro grupo que não é tão frequente, que é o formado pelo glaucoma primário de ângulo fechado ou glaucoma agudo, que embora não seja tão frequente, é importante que a gente tenha noção dele, porque é importante que ele seja tratado o mais rápido possível, como emergência, para evitar que a gente tenha um comprometimento duradouro, persistente, para a visão do nosso paciente. Dessas 3 causas que estão listadas aqui, a conjuntivite tipicamente é a mais benigna e, na maioria dos casos, ela é autolimitada, mas ela pode ser confundida com as outras 3, e essas sim necessitam de um diagnóstico rápido e um tratamento, ou pelo menos um encaminhamento adequado, o mais adequado possível, para que possam ser resolvidos. Então, iniciando com o grupo mais frequente de olho vermelho, seria aquele causado pelas conjuntivites. Eu não sei se vocês se lembram daquela aula de conjuntivites que eu dei para você no começo do período, e eu já mostrei esse slide para vocês. E nesses slides a gente tem uma série de etiologias para os diversos tipos de conjuntivite. E vocês se lembram dessa aula também, que eu disse que prometi a vocês que nessa segunda aula de hoje a gente iria tocar mais especificamente, com mais detalhes, nos casos de conjuntivites infecciosas. E é isso que a gente vai fazer a seguir. E iniciaremos com as conjuntivites virais. O quadro clínico de uma conjuntivite viral, quando ele já está full blown, quer dizer, já todo estabelecido, é fácil de ser diagnosticado. Normalmente, os pacientes têm um edema bipalpebral, que pode ser até bem mais volumoso do que esse aqui, a presença de olho vermelho, de hiperemia conjuntival, às vezes até externamente algumas equimoses. Muito bom. Em relação à conjuntivite viral, a causa mais comum de conjuntivite viral é a conjuntivite por adenovírus, embora outros vírus também possam ser responsáveis pelo seu aparecimento. A conjuntivite viral é a causa mais comum de conjuntivite infecciosa. E ela pode estar associada a uma infecção viral sistêmica ou não. É uma conjuntivite que se caracteriza por ser altamente transmissível de pessoa a pessoa mediante o contato da mão com alguma secreção,
alguma área contaminada pelo paciente, e o olho do contactante ou o outro olho do paciente. Normalmente, o período de incubação de uma conjuntivite viral é em torno de 10 a 14 dias, desde a inoculação até o aparecimento dos primeiros sintomas. E o paciente ele permanece infectante para outras pessoas em torno de 12 dias após o início da vermelhidão do quadro clínico. Como regra mais geral, a gente pode afirmar que quanto mais vermelho tiver o olho do paciente, mais infectante ele está. Nas fases em que a hiperemia vai diminuindo até ficar bem levezinha, é uma fase em que o paciente está infectando menos as outras pessoas. Muito bom. No que se refere à conjuntivite por adenovírus, a gente pode dividi-la em duas formas clínicas principais. Uma é a chamada febre faringoconjuntival, e normalmente essa é causada pelos adenovírus do tipo 3 e 7. E é um tipo de conjuntivite que está normalmente associado com infecções no trato respiratório superior, principalmente em crianças. Então, é uma conjuntivite que acompanha ou vem logo depois de uma infecção, de uma virose no trato respiratório superior. E essa conjuntivite, a febre faringoconjuntival, o nome já diz febre, porque o paciente fica com febre, faringo de faringite e conjuntival por conta do comprometimento da hiperemia da conjuntivite. Ela pode levar a ceratites, ou seja, inflamações secundárias na córnea, em 30% dos casos. Esse tipo de forma clínica se contrapõe à chamada ceratoconjuntivite epidêmica. Nesse caso, os adenovírus envolvidos são outros. Os sorotipos são os tipos 8 e 19 mais frequentes. E, normalmente, essa tipo de forma clínica, a ceratoconjuntivite epidêmica, não está associado com sintomas sistêmicos de faringite, febre, etc. Mas ela pode levar a ceratites, a inflamações na córnea, em 80% dos casos. Ceratites essas que podem ser severas e até comprometerem a acuidade visual do paciente. De uma forma bem geral, a conjuntivite viral vai cursar com edema bipalpebral, que aqui está praticamente inexistente. A presença de hiperemia conjuntival. A secreção, normalmente, ela tem um caráter mais mucoide ou aquoso. E é muito comum a gente encontrar um infartamento ganglionar da cadeia pré-auricular. Então, aqui na frente do pavilhão auricular, a gente vai encontrar uma tumefação, e essa tumefação, essa hipertrofia pré-auricular, ela é dolorosa. Ao palpar, o paciente reclama de dor. Usualmente, a conjuntivite viral ela é bilateral, em 60% dos casos, embora ela seja assimétrica. Ela começa no olho, depois de 2 a 3 dias, ela passa para o outro olho. Mas sempre o olho que ele primeiro, ele é sempre tem um grau de inflamação maior. Em casos severos, além da hiperemia, da secreção, da sensação de corpo estranho, a gente pode ter a sensação de, os pacientes reclamam muito de sensação de areia dentro do olho. Nós podemos ter a presença de hemorragias e pseudomembranas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui nós temos um caso de uma conjuntivite por adenovírus, que além da hiperemia, vocês estão vendo que a conjuntiva ela está edemaciada, ela tá avolumada, quase que passando do plano da córnea. Então, isso a gente chama de quemose. Não é uma forma muito encontrada numa conjuntivite viral. Ela pode acontecer. A gente encontra mais esse tipo de quemose em pacientes com conjuntivite alérgica, principalmente as alérgicas agudas. Aqui nesse slide da direita, a gente vai ver a presença da hiperemia conjuntival e também de múltiplas hemorragias subconjuntivais, que também não é nenhum grande sinal de preocupação, que com o passar dos dias, das semanas, ela vai reabsorver. Aqui nós temos uma característica da conjuntivite viral, que é a hipertrofia folicular, ou hipertrofia dos folículos linfóides que a gente tem na conjuntiva.
principalmente no fundo de saco inferior, no fórnix inferior. Então, vocês estão vendo essas áreas arredondadas aqui. Essas áreas arredondadas correspondem à hipertrofia dos folículos linfóides da conjuntiva. É o que o oftalmologista chama carinhosamente como presença de folículos. Muito bom. E aqui vocês conseguem ver como se fosse um exudato brancacento depositado aqui sobre a conjuntiva tarsal ou palpebral inferior. A gente pode ter isso na conjuntiva tarsal inferior, mas também esse depósito, esse exudato fibrinoide, na conjuntiva tarsal superior. É o que a gente chama de pseudomembrana. E a pseudomembrana é uma característica da conjuntivite viral, principalmente as conjuntivites virais mais severas. Vocês estão vendo aqui a presença dessa membrana fortemente aderida às conjuntivas. No caso aqui, a conjuntiva tarsal inferior. Como é que a gente diferencia uma membrana de uma pseudomembrana? É muito simples. Se a gente tentar remover essa membrana, ou essa pseudomembrana, como vocês estão vendo aqui com uma pinça, se a gente estiver se tratando de uma pseudomembrana, ela não sangra. O leito fica sangue, como vocês estão vendo aqui. Se isso fosse uma membrana propriamente dita, ao tentar remover, a gente teria uma série de sufusões hemorrágicas aqui na conjuntiva. E quando é que a gente vai ter conjuntivites membranosas? Normalmente são as conjuntivites causadas não por vírus, mas por bactérias, como o Streptococcus beta-hemolítico, e também as conjuntivites bacterianas causadas pelo Corynebacterium diphtheriae. Então, esses seriam as conjuntivites membranosas por natureza. Né? Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho da ceratite, da inflamação corneana, que a gente pode ter secundário após um episódio de conjuntivite viral, principalmente por adenovírus. Vocês conseguem ver aqui, isso é uma fotografia de uma lâmpada de fenda, a presença de umas lesões arredondadas com diminuição da transparência, um pouco brancacentas. Aqui elas estão até em maior número. Isso aqui é a ceratite, é a inflamação na córnea. Na verdade, isso são polimorfonucleares, células de defesa, que convergem para a córnea e eles se acumulam em volta do que se acredita ser restos de partículas virais do adenovírus que ficaram depositados ainda no epitélio ou no estroma anterior da córnea. Então, essa reação inflamatória é que vai levar essas lesões arredondadas na córnea. E isso começa a aparecer cerca de 2 semanas depois que o olho volta a ficar branquinho. Quer dizer, o episódio agudo da conjuntivite já se resolveu. Isso aqui é um fenômeno imunológico que vem depois. Então, a ceratoconjuntivite epidêmica causa esse tipo de ceratite mais frequentemente do que a febre faringo-conjuntival. Agora, é uma questão de sorte o paciente ou a gente que for vítima de uma conjuntivite viral apresentar essas lesões, porque às vezes esses infiltrados eles são muito dispersos, eles são mais na periferia da córnea, um ou outro na área central, outras vezes não, por azar do paciente, eles são mais densos na área pupilar, no eixo visual, por onde entram os raios de luz no interior do olho, e às vezes podem até coalescer. Então, numa situação como essa, nós podemos ter, como essa aqui da direita, um comprometimento da acuidade visual maior pela presença desses infiltrados. Muito bem. Qual seria o tratamento da conjuntivite viral? Você pode tentar usar colírios vasoconstrictores, como nafasolina, mas eles não vão conseguir resolver a sintomatologia do paciente, não. Realmente são quadros mais severos. As compressas geladas, na forma de gás ou algodão, embebido em água gelada, ou soro fisiológico gelado, e colocado como uma compressa em cima do olho, com o olho fechado, ajuda bastante. A melhora, a melhora sintomática do paciente, enquanto ele estiver na crise da conjuntivite. Esteroides tópicos aqui, eles estão interrogados, porque a maioria dos livros textos dizem que não se deve usar
no caso de uma conjuntivite viral, porque ela é autolimitada. É verdade, mas eu uso. Eu uso porque eu consigo uma melhora sintomática desses pacientes. E eles, às vezes, se encontram numa situação muito complicada do ponto de vista de incômodo. Agora, a gente só aconselha que sejam usados esteroides tópicos por quem sabe usar, por quem tem certeza de que se trata de uma situação que o esteroide tópico não vai piorar. Os antibióticos, geralmente, eles são desnecessários, porque é muito raro uma conjuntivite viral se infectar secundariamente ou por uma bactéria. O que é importante a gente fazer é minimizar o contato com as secreções oculares do paciente. É pedir para o paciente, primeira coisa, afasta ele do trabalho, afasta ele da escola ou da universidade, ou seja, locais onde ele pode infectar mais pessoas, principalmente os casos de ceratoconjuntivite epidêmica. Outra coisa é pedir para os pacientes lavarem constantemente suas mãos em casa. E os contactantes também. Pedir para evitar um contato mais próximo dos pacientes, evitar dividir toalha de rosto, toalha de mãos, evitar, por exemplo, utilizar a mesma almofada no sofá da sala, etc., etc., para não se passar uma conjuntivite para o outro. E também a gente pede para os pacientes lavarem suas próprias mãos constantemente e os contactantes também, principalmente antes de coçarem seus próprios olhos, porque o contactante pode pegar no telefone fixo na casa do paciente, pode pegar no controle da, do, da televisão, pegar numa maçaneta da porta. E se eles coçarem seus próprios olhos, eles vão se infectar. Então, por isso que é importante essas medidas aí, higiene dietéticas, para evitar essas disseminações das conjuntivites e a gente não ter, como alguns surtos de conjuntivite, que a gente pode ter 500, 600 mil pessoas numa cidade grande padecendo de conjuntivite. A ceratoconjuntivite epidêmica, ela normalmente ocorre após grandes aglomerações, grandes manifestações. Por exemplo, São João, em Carnaval, é muito comum a gente ter episódios de ceratoconjuntivite epidêmica secundário a essas aglomerações. Muito bem. Em relação à ceratite, doutor Márcio, tudo bem, tratou, não tratou, ficou bom, mas começou, o olho já está branquinho, mas começou a aparecer as ceratites. O que é que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer, se o comprometimento visual é pequeno, a acuidade visual é uma acuidade visual bastante satisfatória, é melhor não fazer nada, que a tendência é desaparecer. Embora esses infiltrados podem demorar, às vezes, 2 anos para se absorverem por conta própria. Se você está numa situação em que o paciente está com uma visão mais comprometida, uma visão pior de que 20/40, por exemplo, então a gente pode iniciar um esteroide tópico bem leve, prednisona ou dexametasona, e ir desmamando gradativamente. A gente sabe que ao usar o esteroide, esses infiltrados vão desaparecer quase que imediatamente. O problema é que quando a gente vai diminuindo alguns do corticoide, alguns desses infiltrados podem voltar. E alguns trabalhos sugerem, embora isso não está provado, que quando a gente usa um corticoide e esses infiltrados voltam, às vezes eles tendem a voltar e demorar mais tempo para irem embora por conta própria do que se a gente não tivesse usado o esteroide. Mas isso ainda não está provado de uma forma muito concreta. Então, cada caso é um caso e a gente tenta levar da melhor forma possível cada paciente, especificamente. Isso é só para mostrar que uma conjuntivite viral nem sempre é uma entidade assim tão benigna quanto a gente gostaria que fosse, principalmente para algumas pessoas. Muito bem, saindo da etiologia viral, vamos para as conjuntivites bacterianas, que, como vocês já sabem, é uma conjuntivite em que a inflamação se dá pela proliferação bacteriana no saco conjuntival. E o que vai caracterizar uma conjuntivite bacteriana, além da hiperemia conjuntival, é a presença de secreção purulenta. Muito bom. Nós podemos ter conjuntivites bacterianas agudas,
semanas. E aí nós temos os agentes etiológicos mais frequentes, e esses 5 primeiros são os mais frequentes: o Staphylococcus aureus, os Haemophilus aegyptus e influenza, o Streptococcus pneumoniae e o Streptococcus pyogenes. Os gram-negativos, como Pseudomonas, Escherichia coli, etc., etc., a gente pode encontrar mais em pacientes debilitados, imunossuprimidos, principalmente se eles estão hospitalizados, principalmente em UTIs. Normalmente, as infecções comunitárias elas são mais causadas pelos grãos positivos aqui. Agora, existem as conjuntivites bacterianas crônicas, são aquelas que estão durando mais de que 3 semanas para se resolverem, por conta própria. E o campeão, em termos de etiologia, nesse tipo de conjuntivite bacteriana crônica, é o Staphylococcus aureus, sem sombra de dúvida. Mais de 95% dos casos são causados das conjuntivites bacterianas crônicas pelo Staphylococcus aureus. Qual seria o quadro clínico? O paciente vai apresentar secreção mucopurulenta. Geralmente é um quadro bilateral. As córneas são transparentes. A acuidade visual encontra-se normal, assim como a fase aguda de uma conjuntivite viral. E os pacientes normalmente podem ser saudáveis, sim. Não, essa aqui não há necessidade de vocês saberem isso. Qual seria o tratamento de uma conjuntivite bacteriana? Normalmente, o oftalmologista não faz colheita para cultura, no caso de conjuntivite bacteriana, a não ser em algumas situações específicas. Por exemplo, numa conjuntivite crônica, que está durando mais de que 3 semanas, num paciente em que, apesar de você ter tratado a conjuntivite bacteriana com antibióticos tópicos, ele não funcionou e o paciente persiste com a infecção. Numa situação que a gente chama de oftalmia neonatal, ou oftalmia neonatorum, ou conjuntivite neonatal, a gente deve realizar uma cultura. São pacientezinhos de 0 a 30 dias de vida que aparecem na primeira semana com conjuntivite. E também em situações, por exemplo, em que a gente suspeita que a infecção bacteriana é causada pela Neisseria meningitidis ou Neisseria gonorreia. Então, nesse caso, é mandatório que a gente, a suspeitar disso, solicite uma cultura específica. De uma forma geral, a conjuntivite bacteriana se resolve em 10 a 14 dias, na maioria dos pacientes, mesmo sem tratamento. Agora, se a gente pode lançar mão de um antibiótico tópico, que vai reduzir essa sintomatologia, esse quadro clínico para 3, 4 dias, porque a gente precisa fazer o paciente ficar esperando 14 dias para ficar bom por conta própria. E o tratamento consiste na limpeza constante das secreções, o uso de colírios antibióticos de dia e pomadas à noite, colírios de largo espectro. Isso é um pouco discutível, eu particularmente não adiro a isso, não. Eu só uso o colírio antibiótico mesmo, porque a pomada, qual é o racional de você usar a pomada? É você não precisar acordar o paciente em alguns momentos, já que a pomada fica em contato com a superfície conjuntival mais tempo, principalmente à noite. Mas hoje em dia a gente tem colírios com posologia bem cômoda, de 6 em 6 horas, até de 8 em 8 horas, que a gente pode usar e resolver o problema. Então, é menos uma complicação que o paciente tem que comprar um colírio e uma pomada. Sem falar que a pomada deixa o olho pegajoso, a visão fica borrada, etc. Então, normalmente opta-se por colírios de largo espectro, como esses que estão listados aqui, o cloranfenicol, a gentamicina, a tobramicina, a quinolona de primeira geração, ciprofloxacino, ofloxacino, neomicina, etc, etc. Muito bem. Existe um subtipo de conjuntivite bacteriano que é a conjuntivite gonocóxica. Essa é uma conjuntivite mais séria e, para nossa sorte, é uma conjuntivite que não é tão encontradiça como era há muitos anos atrás. É uma conjuntivite muito purulenta, há uma produção importante e constante de pus. Essa conjuntivite se caracteriza também pela presença de uma hipertrofia
dos linfonodos pré-auriculares. Na verdade, essa seria, eu falei para vocês que as conjuntivites virais normalmente cursam com essa hipertrofia pré-auricular. Em conjuntivite viral, isso é frequente. Agora, em conjuntivite bacteriana, a Neisseria gonorreia e a Neisseria meningitide são os únicos agentes etiológicos que causam, ou seja, as únicas conjuntivites bacterianas que podem levar a essa linfadenopatia pré-auricular. Numa situação em que se suspeita de uma conjuntivite gonocócica, é melhor que o paciente seja encaminhado para um oftalmologista, onde vai ser realizada uma cultura e o paciente vai precisar não pode ser tratado de forma ambulatorial. Ele tem que ser hospitalizado para que seja realizada a antibiótico terapia, tanto local quanto parental, porque o risco de complicações sistêmicas é muito grande. Então, de uma forma geral, a ceratoconjuntivite gonocócica do adulto é uma doença causada pela gonorreia, que é a doença venérea do trato geniturinário do adulto, cujos agentes etiológicos são diplococos gram-negativos, a Neisseria gonorreia e a Neisseria meningitide. A gonorreia no homem, ela vai levar a uma descarga uretral purulenta, e na mulher, ela pode levar a um corrimento vaginal ou disúria, embora na mulher ela pode ser assintomática em 50% dos casos. Então, o quadro clínico da ceratoconjuntivite gonocócica do adulto é um quadro clínico que a gente chama hiperagudo, os olhos estão muito edemaciados, a pálpebra está muito edemaciada, é um edema doloroso, é uma produção profusa de secreção purulenta, a gente limpa e em torno de 15 minutos, meia hora depois, começa a juntar mais secreção purulenta. O paciente vai ter hiperemia, vai ter quemose e vai ter pseudomembranas. E a linfadenopatia, normalmente, ela é exuberante. E é uma conjuntivite que ela afeta a córnea rapidamente. Em questões de 2 ou 3 dias, você já pode ter infiltrados na periferia da córnea, ou seja, que pode evoluir para uma úlcera em anel, uma úlcera central e até, como vocês estão vendo aqui embaixo, a perfuração da córnea rapidamente em questões de dias. As naissérias são uma das poucas bactérias que conseguem penetrar no epitélio da córnea sem ter havido nenhum tipo de lesão ou solução de continuidade. A Neisseria e a Listeria monocytogenes também. Todas as outras bactérias, para levarem uma úlcera de córnea, normalmente a gente precisa que tenha havido uma solução de continuidade, uma septilização da córnea, para que abra a porta de entrada para a bactéria poder penetrar no estruto. Qual seria o tratamento da ceratoconjuntivite gonocócica do adulto? Esse tratamento é o preconizado pelo CDC americano. Então, ele é composto por uma parte sistêmica e uma parte tópica. O tratamento sistêmico consiste em ceftriaxone, 1 grama intramuscular, no paciente que está só com conjuntivite. Se por acaso você já vê sinais de infecção, inflamação na córnea, ou ele já apresenta doença sistêmica disseminada, aí o ceftriaxone passa a ser 1 grama EV a cada 12 ou 24 horas, dependendo da resposta clínica. Nos pacientes alérgicos à penicilina, a gente pode lançar mão do ciprofloxacino, 500 miligramas por dia, durante 5 dias, ou a spectinomicina, 2 gramas IM, de 12 em 12 horas, por 2 dias. Paralelo ao tratamento sistêmico, a gente faz o tratamento tópico, que consiste na lavagem horária com soro fisiológico das secreções e o uso de alguma dessas medicações, desses colírios antibióticos que a gente listou aqui. Ciprofloxacino, ou moxifloxacino, ou gatifloxacino. Aqui já são quinolonas de 4ª geração, que a gente dispõe em formulação comercial, ou a gentamicina, e aí a gente já está caminhando mais para os tempos mais antigos, ou a bacitracina, ou a eritromicina, que a gente tem que mandar manipular, ou a penicilina cristalina, que é o que eu utilizava, a gente utilizava quando eu era residente lá no Hospital da Restauração
há muitos anos atrás, residente não, quando eu era acadêmico de medicina, quando a gente não dispunha de nenhum desses medicações que vocês estão vendo aqui. Então, a gente pegava penicilina cristalina, não dispunha, inclusive, no estoque do hospital. A gente pegava penicilina cristalina e diluía na dosagem de 100 mil unidades por ml, colocava nos frasquinhos de colírio e ficava pingando no olho do paciente a cada 30 minutos ou a cada 1 hora. Né? E a gente conseguia resolver os casos na época. Hoje em dia, a gente já tem essas medicações que são mais potentes e permitem uma posologia mais espaçada. Como a gonorreia é uma doença sexualmente transmissível, é frequente a associação dela com a clamídia. Então, convém também a gente tratar a clamídia nesses pacientes. Então, a gente usa a azitromicina, 1 grama, 2 comprimidos, via oral em dose única, ou a doxiciclina, de 100 miligramas, um comprimido de 100 miligramas, de 12 em 12 horas, durante 7 dias, paralelamente ao tratamento da ceratoconjuntivite gonocócica. Muito bem. Existe um subtipo de ceratoconjuntivite gonocócica, que é a ceratoconjuntivite gonocócica neonatal ou da infância, em que o bebezinho se contamina a sua conjuntiva com a gonorreia ao passar pelo canal de parto, no caso de um parto transvaginal, de uma mãe que apresenta gonorreia no seu trato geniturinário, que não fez o pré-natal adequadamente, etc, etc. Isso já foi uma das causas mais frequentes de cegueira no passado. Porque muitas das crianças, a maioria dos partos eram transvaginais, não havia pré-natal, as condições higiênicas, não só aqui no Brasil, mas na Europa também, etc, etc. Então, as criancinhas adquiriam a conjuntivite neonatal, poderia haver perfuração da córnea e eles ficavam cegos. Atualmente é uma causa rara de conjuntivite neonatal e normalmente o quadro de inflamatório se inicia 1 a 3 dias após o nascimento. E aí você tem um quadro completo, uma conjuntivite hiperaguda, purulenta, presença de queimose, membranas ou pseudomembranas. Com um agravante que na criança o exame fica muito difícil, porque ela fica com edema bipalpebral, muito tenso, muito difícil você abrir o olho do paciente. Aqui está se utilizando o que a gente chama de afastadores de desmarres. É como se fosse um instrumento de metal que a gente tenta afastar a pálpebra para poder examinar direito. Então, vocês veem a quantidade de secreção que sai aqui, e aqui você já tem um edema, uma área de desepitelização central na córnea. Então, a bactéria pode entrar aqui e fazer a festa. Então, a ceratoconjuntivite gonocócica neonatal pode levar a complicações corneanas, mas ela também pode levar a complicações sistêmicas, que são severas para o bebezinho. Pode levar a artrite séptica, pneumonia, meningite e até sepse, e o pacientezinho vir a óbito. Daí, necessidade do acompanhamento também por parte do neonatologista e do especialista em doenças infecto-parasitárias, não só do oftalmologista, para poder fazer o tratamento. Deixa eu ver se empacou aqui. Agora vai. E qual seria o tratamento? O tratamento também preconizado pelo CDC, tratamento sistêmico, também com ceftriaxone, na dosagem de 25 a 50 miligramas por quilo de peso, intramuscular ou endovenoso, não passar de 125 miligramas por dia. Ou cefotaxime, 100 miligramas por quilo, IM-OEV, em dose única. A lavagem com soro fisiológico, e aí, nesse caso, tentar utilizar a pomada, para não ter que usar muito, ficar pingando com muita frequência, a pomada de eritromicina a 0,5%, que a gente não dispõe aqui em formulação comercial, mas pode mandar manipular, mas a gente dispõe do ciprofloxacino a 0,3%, e em qualquer farmácia a gente pode utilizar. Também os americanos usam a bacitracina, é um antibiótico que a gente não usa muito aqui no Brasil, de forma tópica. E também tratar a clamídia.
Nesse caso, a gente vai utilizar a eritromicina na dosagem, atenção aqui, não é 50 quilos por quilo por dia, é 50 miligramas por quilo de peso por dia, dividido em 4 tomadas por via oral. Isso durante 14 dias. Muito bom. Há mais de 100 anos atrás, foi inventado um método de a quantidade de crianças que ficavam cegas por conjuntivite, por oftalmia gonococci, era tão grande que um belga chamado Credé inventou um método de prevenção para evitar das crianças terem esse tipo de conjuntivite. Recebe o nome de método de Credé e até hoje é utilizado em muitas partes do mundo e até lei municipal ou estadual nas maternidades aqui do estado. Assim que o bebezinho nasce, a enfermeira vai lá e pinga uma gotinha de nitrato de prata a 1%. Esse é o método de Credé. Foi muito bom. Fez cair drasticamente os casos de cegueira por oftalmia neonatal gonocócica, quando essa era a causa mais frequente. Só que, hoje em dia, mudou-se o perfil epidemiológico das causas de oftalmia neonatal. Não é mais a Neisseria gonorreia ou a Neisseria meningitidis os agentes etiológicos mais frequentes. Hoje em dia, as causas mais frequentes seriam a clamídia e outras bactérias, em que o nitrato de prata não é tão eficiente assim como ele é para a ceratoconjuntivite gonocócica. Existe um outro problema com o nitrato de prata a 1%, é que ele pode ser irritativo para a conjuntiva da criança. E só pela presença dele na conjuntiva, a criança desenvolveu uma conjuntivite química. Isso aí confunde mais o diagnóstico. Foi para fazer frente a isso que os países mais desenvolvidos estão utilizando, em vez do nitrato de prata, a iodopovidona a 2,5%. E quais seriam as vantagens da iodopovidona a 2,5%? Primeiro, ela é mais eficiente do que o nitrato de prata para as clamídias e para outras bactérias, sem ser a Neisseria gonorreia e Neisseria meningitidis. Segundo, ela não causa conjuntivite química, como o nitrato de prata a 1% causa. E terceiro, a diferença entre a dose, digamos assim, terapêutica e a dose tóxica, ela é muito grande. No caso do nitrato de prata, se houver uma diluição errada por parte do farmacêutico, como aconteceu numa maternidade, num serviço universitário de São Paulo, há alguns anos atrás, parece que foi mal dosado e dosaram o nitrato de prata a 10%. Então, foi pingado no olho da criança. Isso levou a uma queimadura muito extensa na superfície ocular, na córnea dessa criança, e ela terminou perdendo a visão, mesmo fazendo transplante de córnea e tudo que era possível. No caso da iodopovidona a 2,5%, mesmo que você erre a dosagem, a janela entre a dose terapêutica e a dose tóxica é muito grande. Então, é mais pouco provável você causar um acidente como esse. Então, a mensagem que deve ficar é que o iodopovidona 2,5% é melhor de ser utilizado como prevenção da oftalmia neonatal. Muito bem. Saímos das conjuntivites infecciosas, mas continuando ainda no grupo das conjuntivites, vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, senão é impossível falar tudo numa aula, sobre as conjuntivites alérgicas. A conjuntivite alérgica é uma outra causa de hiperemia conjuntival de olho vermelho. E, normalmente, os pacientes que têm conjuntivite alérgica, normalmente, a maioria, mas não todos, têm alguma história pessoal de rinite, de asma, de urticária, dermatite atópica, etc., etc., além do olho coçar. Existem várias formas clínicas de conjuntivite alérgica. Conjuntivite alérgica aguda, conjuntivite alérgica sazonal, que aparece em determinadas estações do ano,
conjuntivites alérgicas perenes, que duram o ano todo, as conjuntivites vernais ou primaveris, as conjuntivites associadas à dermatite atópica, as conjuntivites papilares gigantes. Ou seja, existem várias formas da alergia acometer. Você tem uma conjuntivite alérgica e cada caso vai requerer um manejo mais específico. Em relação, de uma forma geral, aos sintomas, uma característica muito marcante das conjuntivites alérgicas é a presença de coceira, do prurido intenso. É o seu sinal proeminente. A gente vai encontrar também a hiperemia conjuntival, lógico, senão não era motivo dessa aula, o lacrimejamento. Em algumas situações muito agudas, a gente pode ter aquela queimose, aquele edema de conjuntiva que eu mostrei para vocês. E quando aparece a secreção, ela normalmente tem um aspecto mais de mucoide, hiperprodução de muco pelas células de Goblet, e ela tem essa coloração mais brancacenta e não amarelada. Quais seriam os tratamentos para a conjuntivite alérgica? As compressas geladas ajudam muito a diminuir a sensação de coceira e evitar que o paciente fique coçando o olho. Você pode fazer compressas geladas ou pingar soro fisiológico gelado no olho do paciente. Esse soro fisiológico na geladeira e pinga, de vez em quando, isso dá vasoconstricção e alivia o prurido. Nos casos de conjuntivites alérgicas mais autolimitadas, mais leves, a gente pode lançar mão de colírios à base de antihistamínicos, como difeniramina, ou vasoconstrictores, como anafasolina. Inclusive, você já encontra até colírios com os dois associados, como o cristalin, como o claril. Às vezes você encontra só os vasoconstrictores, como o Claroft, etc, etc. E vocês podem usar nesses pacientes 3, 4 vezes ao dia, durante 24, 48 horas, na tentativa de melhorar a conjuntivite alérgica. Agora, a gente deve tomar cuidado em utilizar esses colírios vasoconstrictores e antihistamínicos como se fosse uma medicação de uso crônico, porque, da mesma forma que eles fazem a mesma coisa com os pacientes com rinite alérgica, eles podem levar a uma dependência e efeitos rebotes. Então, quando já está passando do horário que o paciente já se viciou a usar esse colírio, o olho já vai ficando vermelho, como se fosse uma síndrome de abstinência. Mas para situações mais localizadas, mais focais, a gente pode tentar utilizar eles por poucos dias para tentar resolver a conjuntiva, o episódio de alergia ocular do paciente. Os antihistamínicos orais estão listados aqui, mas eu não aconselho. Eles têm muito pouca ação numa conjuntivite, num foco de alergia tão pequeno como é a superfície ocular. Além do que, eles dão muito sono, mesmo aqueles que são feitos para não dar sono, etc, etc. Você só, usando essas medicações, o paciente só vai continuar com o olho coçando, só que com sono. Então, isso não faz parte do meu armamentado. Os esteroides tópicos, eles são importantes como mecanismo para quebrar a crise da conjuntivite alérgica. Então, eles devem ser usados em determinadas situações e depois a gente promover o desmame o mais rápido que for possível após a quebra da crise. Em pacientes que têm conjuntivites mais crônicas, como a conjuntivite associada à dermatite atópica, a conjuntivite primaveril, a conjuntivite vernal, a gente pode lançar como o componente principal é um componente da alergia desse paciente IgE dependente, a colírios à base de estabilizadores de mastócitos. Então, são colírios que tentam evitar a degranulação dos mastócitos e a liberação de histamina. Então, existe uma série de formulações comerciais. O primeiro que veio, que ainda existe, é o cromoglicato de sódio, a 2,4%, de forma tópica. A gente tem também o cetotifeno, na forma de colírio. A gente tem a lodoxamida, a gente tem... eu me esqueci o nome
na formulação do patanol. Então, hoje em dia, o oftalmologista dispõe de uma série de colírios inibidores da degranulação de mastócitos e que podem ajudar a manter esses pacientes com conjuntivites alérgicas crônicas mais assintomáticos ao longo do ano. Né? Mas aí é um tratamento mais específico. Muito bem, antes da gente seguir, vamos falar um pouquinho, as palavras de cautela, sobre o uso dos esteroides tópicos. O ideal é que eles não devam ser prescritos antes da avaliação por um oftalmologista. Se possível, evite em conjuntivites comuns, principalmente se vocês não sabem o que é que vocês estão tratando ou de que se trata a conjuntivite do paciente. Porque o uso dos esteroides tópicos, eles podem levar ao aparecimento de cataratas, mais especificamente a chamada catarata subcapsular posterior. Ele pode, o uso dos esteroides em pacientes geneticamente predispostos, eles podem ter um aumento da pressão do olho, levando a um glaucoma, chamado glaucoma esteroide induzido, ou glaucoma cortisônico, era o nome mais antigo, e também em situações em que a gente esteja com uma inflamação na córnea, pelo herpes simples, ou por uma bactéria como pseudomonas, etc., etc., o uso do esteroide tópico e também, muito importante, fungo, a presença de ceratites micóticas, todas essas situações vão ser exacerbadas se a gente utilizar o corticoide tópico. Isso vai piorar muito o prognóstico do nosso paciente e a nossa capacidade de tratar essas infecções. Então, na dúvida, não use. Agora, a gente precisa prestar atenção que os corticoides, às vezes, eles vêm misturados junto com antibióticos tópicos. São as formulações associadas que são muito frequentes. Então, antigamente, o pediatra adorava o garazone, o dexafenicol, e aí a gente tem uma porção, Tobradex, Silocorte, Maxiflox D, Biamotil D, são uma série, de associações que, junto do antibiótico, vem um corticoide misturado, e isso é a mesma coisa, você está usando esteroide e pode levar a complicações dos pacientes de vocês. Muito bem, vamos agora sair definitivamente das conjuntivites e vamos entrar no segundo grupo, que seriam os pacientes que possuem irites ou uveites anteriores. Isso é sinônimo. Né? Então, uma irite ou uma uveite anterior é uma inflamação intraocular dentro do olho do segmento anterior. E essa uveíte, ou essa irite, pode ser uma manifestação tanto de uma inflamação quanto de uma infecção sistêmica do organismo. Vocês já devem ter tido aula de uveíte, eu acho. E uma das classificações da uveíte é uma classificação topográfica, em que a gente pode classificar uma uveíte como uma uveíte anterior, que ela afeta principalmente a íris, a parte mais anterior da úvea, a íris e o corpo ciliar. A gente pode ter uma uveíte intermediária, que acomete mais o corpo ciliar, mais posterior, a parte plano do corpo ciliar e a coroide mais anterior. E a gente pode ter uma uveíte posterior, em que a gente vai ter um comprometimento mais na parte de trás do olho. A coroide, o nervo óptico, os vasos retinianos, e a gente pode ter até uma panuveíte, em que todas as camadas da úvea podem estar acometidas. Então, a gente vai se deter mais especificamente nesse tipo de uveíte que dá mais hiperemia conjuntival. Se apresenta mais a olho nu que a uveíte anterior. Então, aqui está um pequeno quadro mostrando só algumas das possibilidades etiológicas em que a gente pode ter uma uveíte anterior. Vocês não vão decorar isso, logicamente. Isso é só para ilustrar a nossa aula. Então, a gente pode ter uveites anteriores por doenças oculares ou por doenças sistêmicas. Mesmo dentro das doenças oculares, a gente pode ter causas infecciosas, como uma uveíte herpética, por herpes simples ou herpes zoster. A gente pode ter essa série de síndromes não infecciosas oftalmológicas aqui. No que se refere a doenças sistêmicas, uma série de doenças sistêmicas
no organismo podem levar a uveítes anteriores, como é o caso da sífilis, da tuberculose, do mal de Hansen, a doença de Lyme, leptospirose, coccidioidomicose, como vocês estão vendo aqui. E a gente pode ter também doenças não infecciosas sistêmicas levando a uveítes anteriores. Por exemplo, as uveites anteriores HLA B27 positivas, como, por exemplo, as causadas em pacientes com espondilite anquilosante, síndrome de Reiter, doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, artrite psoriática, artrite reumatoide juvenil, sarcoidose, doença de Behçet, etc, etc, etc. Então, uma série de manifestações de doenças sistêmicas, infecciosas ou não, podem acometer o olho, principalmente levando a uma uveíte anterior. Então, costuma dizer que a uveíte é a especialidade da oftalmologia que mais se parece com medicina, ou seja, que mais está em contato com a medicina interna, porque uma série de doenças sistêmicas pode levar a comprometimento da uveíte. Muito bom. E quais seria o quadro clínico de uma uveíte anterior? O paciente vai reclamar de uma dor ocular no olho que está vermelho. Não é uma coisa que a gente encontra num paciente, por exemplo, com uma conjuntivite infecciosa ou não. O paciente vai reclamar de fotofobia. A visão vai estar um pouco borrada, em graus variáveis, dependendo do estágio da inflamação. Nós vamos encontrar o olho vermelho, e uma característica desse olho vermelho dos pacientes com uveíte é que esse olho vermelho, essa vermelhidão, ela é mais densa, ela é mais localizada na periferia, na parte da conjuntiva mais próxima da córnea, que não está aqui. Deixa eu ver se está em algum lugar. Não está. Mas eu vou mudar. Está aqui. Pronto. Então, vocês estão vendo aqui que a densidade da vermelhidão ela é maior quanto mais a gente se aproxima da córnea e que quanto mais a gente se afasta da córnea. Certo? Então, esse gradiente de hiperemia conjuntival é o que a gente chama de hiperemia pericorneana, quer dizer, em volta da córnea, ou pericerática, que também quer dizer a mesma coisa, ou também circuncorneana, ou em volta da córnea, é uma característica da hiperemia da uveíte anterior. É diferente, por exemplo, de uma hiperemia que a gente encontra numa conjuntivite, uma conjuntivite alérgica, uma conjuntivite infecciosa, em que toda a conjuntiva ela fica vermelha de uma forma mais uniforme, e ao contrário, até quanto mais a gente se aproxima dos fundos de saco, a vermelhidão vai ficando maior do que na periferia da córnea. Então, isso vai servir como um diagnóstico diferencial. Outra característica da uveíte anterior é que o olho afetado, eu não tenho um slide aqui, infelizmente, a pupila ela fica mais constrita, fica miótica, fica menor em relação à pupila do olho contralateral, que está branquinho, que não está inflamado. Porque essa pupila aqui ela está em estado de semidilatação, porque foi utilizado um colírio midriático para dilatar a pupila, possivelmente para favorecer o exame do segmento posterior do olho. Mas, normalmente, vocês não iriam ver uma pupila dilatada assim. Muito pelo contrário, a pupila ficaria bem pequenininha em relação ao outro olho. Muito bem. No caso de uma uveíte anterior, o ideal é que a gente encaminhe esse paciente para um oftalmologista, de preferência, ou que tenha vivência com o tratamento da uveíte, porque o diagnóstico dessa uveíte, os exames complementares que deverão ser solicitados, sistêmicos, etc., etc., assim como o tratamento, seja utilizando esteroides, seja utilizando medicações imunossupressoras, seja controlando a pressão intraocular, que pode variar muito nesses pacientes, etc., etc., deve ser feita a cargo de um oftalmologista. Muito bem.
Passando agora para o outro grande grupo de causas de olho vermelho, seriam as inflamações ou as infecções da córnea, que recebem o nome genérico de ceratite. Então, ceratus é córnea em grego e inflamação. Então, vocês estão vendo aqui 4 situações diferentes em que nós vamos encontrar ceratite diferente e olho vermelho. Aqui é uma, vocês estão vendo nesse slide aqui mais da esquerda em cima, aqui se vocês prestarem atenção na periferia da córnea, a gente consegue ver aqui a presença de um pontilhado meio brancacento. Se vocês não estão vendo, vocês vão ter que confiar em mim. Então, isso aqui são os chamados infiltrados marginais ou infiltrados catarrais, que a gente pode encontrar em pacientes que têm blefarite crônica descompensada. Então, vocês estão vendo aqui, o bordo da pálpebra desse paciente está espessado, está eritematoso. E quando o paciente está numa blefarite descompensada como essa, começa a proliferar estafilococos na própria flora conjuntival normal. E o Staphylococcus aureus, a sua parede celular tem uma exotoxina que começa a estimular o sistema imunológico a produzir uma inflamação. E aí você tem, a gente não sabe por que, a presença dessa inflamação na periferia da córnea. Não é que o estafilococcus está levando a uma ulceração direta, tá? Digamos assim, penetrou na córnea aqui, é só uma reação imunológica. Agora, nesse slide da direita, a gente está vendo uma outra situação, que é uma úlcera bacteriana. Nesse caso, uma ceratite bacteriana, uma úlcera bacteriana, a bactéria se instalou aqui na córnea e está proliferando no estômago. Esse aqui é um caso de uma úlcera bacteriana pelo Streptococcus pneumoniae, pneumococcus. Então, é uma úlcera central, ela está brancacenta aqui, a córnea perdeu a transparência porque há uma proliferação aí bacteriana e também a chegada de elementos, células neutrófilos para tentar debelar esse processo. E vocês estão vendo aqui, na câmara anterior, por trás da úlcera, a presença de um nível de pus na câmara anterior, que a gente chama de hipópio. Né? Então, o hipópio é uma característica das úlceras bacterianas e, às vezes, úlceras fúngicas também. Né? Então, a úlcera bacteriana pode ser causada por uma série de agentes etiológicos, tá certo? E podia ser o Staphylococcus aureus. Num paciente usuário de lente de contato gelatinosa, é mais frequente que ela seja causada pela Pseudomonas aeruginosa, etc, etc. E quando a gente está diante de uma úlcera bacteriana, o que é que o oftalmologista vai fazer? Ele vai colher material para fazer um raspado, coloração em GRAM, coloração em GIMSA, para ver se é um GRAM positivo, se é um GRAM negativo, se já dá uma ideia do tipo de bactéria. Ele vai semear esse material que é raspado da úlcera em meios de cultura, H-sangue, H-chocolate, H-saburro, se ele suspeita de fungo, BHI, Brain Heart Infusion, se ele suspeita de, por exemplo, anaeróbios, etc, etc. E aí vai iniciar o tratamento com colírios antibióticos fortificados, como a gente chama, especificamente. Lógico que a gente não tem condições de dar uma aula para vocês sobre tratamento de úlceras de córnea, porque as úlceras de córnea não são só bacterianas. Elas podem ser, como essa aqui, causadas por fungos. Então, a gente tem aqui uma ceratite fúngica, certo? Causada por um fungo filariforme chamado Fusarium. Então, o Fusarium é um dos fungos que mais causa infecção na córnea. Outro seria o Aspergillus. Também é um fungo filariforme. Também é uma causa muito frequente aqui no Brasil de ceratites micóticas. Outro fungo que muito frequente podendo causar ceratites micóticas, é a Candida albicans. Aí já é uma levedura, certo? E normalmente a Candida albicans vai infectar córneas que já estão sofridas por algum outro motivo. Um paciente debilitado, um paciente que já tem uma inflamação crônica na córnea,
com uma queimadura química, ou um paciente internado, etc, etc, etc. Mas aqui o quadro clínico de uma úlcera micótica, por não levedura, vocês veem a lesão principal e aqui vocês estão vendo umas áreas brancacentes, são as lesões satélites. E aqui a presença também de hipópio. Então, o material tem que ser raspado dessa úlcera, ser visualizado pela GIMSA, que é bom para ver o laranja de Ocridine, e semeado em, o melhor seria o meio saburro. E aí se iniciar ou a natamicina, a pimaricina, desculpe, ou, dependendo, se for uma cândida, a gente pode usar a anfotericina B, diluída na forma tópica, para se utilizar nesses pacientes. E aqui uma outra causa de ceratite. Aqui não é uma ceratite infecciosa, aqui é simplesmente o paciente com rosácea, um problema dermatológico, que cursa também com blefarite crônica, hiperemia conjuntival, e pode levar à inflamação da periferia da córnea, vascularização da córnea, depósito de lipídios ou de cálcio na córnea, até levando à perfuração. Então, são casos esporádicos que a gente pensou aqui de etiologias de ceratite que podem acometer a córnea. Mas, antes da gente encerrar o quadro de ceratite, a gente precisa falar um pouquinho sobre uma causa de ceratite muito importante, que eu não toquei, que é a ceratite pelo vírus do herpes simples, né? Que é uma causa muito importante e frequente de lesões corneanas, principalmente em países desenvolvidos. Então, a causa mais frequente de cegueira em países desenvolvidos, cegueira em virtude de problemas na córnea, é o herpes simples. Então, o herpes simples tem diversas formas, ele pode acometer o olho. Aqui vocês têm a forma mais frequente, é quando vocês têm as recidivas das lesões só acometendo a pele da região periocular. Então, vocês têm um quadro típico das vesículas, das pápulas do herpes simples, que são autolimitadas, que às vezes podem cursar com uma conjuntivite, também pelo herpes simples, que normalmente é autolimitado, dura 14 dias, 21 dias, etc, etc. O problema do herpes simples é quando ele afeta a nossa córnea. E aí vocês estão vendo, eu já devo ter falado sobre isso na aula de córnea, a ceratite superficial da córnea, causada pelo herpes simples, que é a ceratite dendridiforme, ou ceratite dendrítica, em que a gente tem na córnea a presença dessas lesões em forma de galhos arboriformes, daí o nome ceratite dendrítica ou dendridiforme, porque dendros é galho em grego. Isso está corado com aquele, não é que ela é verdinha assim normalmente, é que a gente usou aquele colírio de fluoresceína, aquele corante vital, que cora as lesões que estão desprovidas de epitélio da córnea, dessa coloração verde neon, digamos assim. Com a luz azul de cobalto, ela fica mais fluorescente. Então, causas mais comuns de ceratite herpética seria as ceratites superficiais, ou a dendrítica, ou a geográfica, que eu não tenho uma foto aqui, mas eu mostrei, acho, na aula de córnea, em que a gente tem esse dendrito mais gordinho, que parece um mapa, por isso chama-se geográfica, ou ameboide, porque parece uma ameba. Ou a gente pode ter uma série de formas clínicas mais profundas, que acometem o estroma corneano, como é o caso aqui dessa ceratite necrotizante. A gente pode ter ceratites necrotizantes da córnea, podemos ter ceratites intersticiais, endotelites, ceratites disciformes, etc, etc. Cada uma vai necessitar de um tratamento mais específico. No caso mais específico das ceratites superficiais, que são mais frequentes, a gente utiliza o aciclovir tópico, na forma de pomada, que a gente dispõe no Brasil, uma camadinha no olho do paciente a cada 4 horas, deixando uma medida de ser feita à noite para o paciente poder dormir. Então, termina ele usando 5 vezes ao dia, durante o período de 14 a 21 dias.
que é o tempo de cicatrização dessa lesão. Já as ceratites estromais, as mais profundas, aí a gente precisa de um tratamento mais profundo, às vezes precisa usar corticoide tópico, de forma muito judiciosa. Aqui não, está proibido no herpes superficial você usar o corticoide tópico, senão você vai piorar muito a lesão do paciente. Daí o alerta para que se você não sabe, o olho está vermelho, você não sabe, é um olho só. Normalmente, as ceratites por herpes simples, elas tendem a ser mais unilaterais. Elas são bilaterais só em 11% dos casos. Então, se é só um olho que está vermelho, não vai colocar logo o corticoide em cima, não, porque senão você vai piorar muito esse tipo de lesão aqui. Pode até transformar isso aqui em uma situação dessas aqui. Muito bom. Sinais e sintomas de uma ceratite. Aqui o olho também dói. Ao contrário de uma conjuntivite, o paciente também vai reclamar de fotofobia e lacrimejamento. Dependendo da localização do processo inflamatório na córnea, ele pode ter um borramento da visão. Se a gente está diante de um processo infeccioso bacteriano, como uma úlcera de córnea bacteriana, a gente vai ter secreção conjuntival purulenta. A hiperemia, nos primeiros dias, ela é pericorniana, como na uveíte, mas com 2, 3 dias, ela já universaliza e fica toda a conjuntivite vermelha. O paciente pode reclamar de uma sensação de corpo estranho, principalmente se tiver uma ulceração, perda a solução de continuidade no epitélio. A lesão pode corar com fluoresceína, também se ela tiver descamado o epitélio da córnea. E a gente pode ter infiltrações ou ulcerações corneanas, dependendo do tipo de ceratite que a gente tiver diante disso. Uma ceratite é uma emergência oftalmológica. Deveria ser encaminhada de imediato ao oftalmologista e, de preferência, sem a gente iniciar nenhum antibiótico antes de realizar a colheita do material, se for uma úlcera, tanto a colheita para fazer um esfregaço ou para cultura. Porque se você já inicia um antibiótico, quando o paciente chegar na emergência, etc., pode negativar essa cultura, esse esfregaço, vai dificultar o diagnóstico, então a gente vai ter que esperar 48, 72 horas sem o antibiótico, para daí poder realizar a colheita de material. Então, se quiser passar um lubrificante ocular, soro fisiológico, tudo bem, mas na suspeita de uma ceratite, principalmente na suspeita de uma úlcera bacteriana ou micótica, não iniciar um antibiótico tópico. Será o oftalmologista que vai indicar os antivirais, ou antibióticos, ou antimicóticos necessários, dependendo da etiologia da ceratite. Muito bem. E, finalmente, eu peço desculpas que eu estou tossindo um pouquinho com a visão, com a voz um pouco de espileico, porque eu tenho asma e tive uma virose semana passada e normalmente fica um resíduozinho após essa virose até a asma entrar nos eixos de novo. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o glaucoma agudo. O glaucoma agudo, na verdade, é um glaucoma de ângulo fechado, que é uma verdadeira emergência oftalmológica. Vocês já tiveram aula de glaucoma, eu espero, imagino, os professores, já devem saber o que é um glaucoma de ângulo fechado, um glaucoma de ângulo aberto, etc, etc. Então, nesse caso, o fechamento angular vai levar a um aumento súbito e abrupto da pressão intraocular. E essa pressão deve ser baixada o mais rápido possível para evitar que você tenha uma lesão permanente no nervo óptico, uma destruição permanente, porque vocês sabem que tecido nervoso não regenera. O ideal seria uma confirmação diagnóstica por parte de um oftalmologista, se ele estiver próximo, saber se realmente é uma crise de glaucoma agudo, ou uma uveíte hipertensiva, ou um outro tipo de glaucoma neovascular, etc, etc. Mas se não tiver, e o quadro for o que eu vou descrever abaixo, vocês estão autorizados a iniciar o tratamento do paciente. Muito bem. Então, vocês se lembram da fisiologia do humor aquoso, em que
O humor aquoso é aquele líquido que é produzido pelo epitélio não pigmentado que reveste o corpo ciliar, principalmente a sua pars plicato, a sua parte mais anterior. Então, esse líquido é produzido na câmara posterior, bem aqui atrás da íris, ele passa através do espaço entre a face posterior da íris e a cápsula anterior do cristalino, pela pupila, cai na câmara anterior, onde ele vai preencher a câmara anterior, vai até o ângulo entre a íris e a córnea, o chamado ângulo irido-corneano, onde aqui a gente vai ter uma estrutura na forma de peneira, chamado malha trabecular, ou trabecular. A partir daí, esse humor aquoso sai do olho, penetra nessa malha trabecular e vai cair num canal que envolve circunferencialmente todo o olho, que é o canal de Schlemm, e a partir daí ele cai nos vasos episclerais e vai ser drenado. Cai na corrente sanguínea e vai ser drenado do olho. Né? O que acontece numa situação de glaucoma agudo? Não se sabe por quê, mas o cristalino desses pacientes, normalmente ele já tem um segmento anterior mais crowded, mais compacto, mais cheio, e a área de contato entre a face posterior da íris e a cápsula anterior fica grande. E isso promove um obstáculo à passagem do humor aquoso pela pupila para chegar na câmara anterior, e o humor aquoso vai se acumulando aqui na câmara posterior. Como a íris ela é muito elástica, ela é muito friável, isso vai empurrar a periferia, a raiz da íris, em direção ao ângulo da câmara anterior, ao trabeculado. É como se ela ficasse aderida aqui. Isso impede que o humor aquoso possa chegar no ângulo da câmara anterior e ele começa a se acumular. Consequentemente, o humor aquoso não vai ser drenado do olho, vai se acumulando até que a pressão vai aumentando, até o olho começar a doer. E o paciente vai reclamar de uma dor ocular muito forte, talvez seja a dor ocular mais severa que a gente pode ter. Ele vai reclamar de baixa de visão, a visão fica borrada. Ele vai reclamar, às vezes, antes da visão ficar completamente borrada, ele vai dizer, olha, em volta dos focos de luz, do abajur, do poste de iluminação, qualquer coisa, eu comecei a ver como se fossem uns arco-íris, uns halos coloridos em volta. Isso já é o início do edema de córnea, pelo aumento da pressão intraocular. Quando o paciente chega na emergência, normalmente ele se queixa de muita dor de cabeça, a cefaleia ipsilateral, frontotemporal, e muitas vezes acompanhado de náuseas e vômitos, por conta da dor, do reflexo vagal. Então, em relação aos sinais, o que é que você vai encontrar, observar? O que a gente falou aqui foram as queixas do paciente. O olho vai estar vermelho, a pupila vai estar num estado de semidilatação. E uma semidilatação é fixa, ou seja, ela não responde ao reflexo luminoso. Então, a pupila está congelada aí. A córnea está edemaciada, diminui sua transparência por causa do edema, e a PIO, quer dizer, pressão intraocular, está muito alta. Se você, mesmo sem ter um tonômetro de aplanação, numa emergência normal, se você pedir para o paciente fechar os olhos e você tocar os dois olhos com a pálpebra fechada do paciente, você vai notar que o olho afetado vai estar com uma consistência mais pétrea, como se estivesse duro em relação ao outro olho. É a chamada tonometria ou medida da pressão bidigital. É muito grosseira, mas numa situação de glaucoma agudo, em que a pressão normalmente ela vai, em condições normais, até 20 mil. No caso de uma crise de glaucoma agudo, a pressão pode chegar a 60, 70, 80 milímetros de mercúrio. Então, o olho fica muito tenso. Então, é fácil dar esse diagnóstico, mesmo pela tonometria bidigital. Então, nós, diante de um paciente que a gente suspeita que o paciente esteja com uma crise de glaucoma agudo, a gente tem que baixar essa pressão.
Então, o que é que a gente pode utilizar como tratamento clínico inicial? A gente deve iniciar uma medicação que iniba a enzima que produz o humor aquoso, que sintetiza o humor aquoso no corpo ciliar, que é a anidrase carbônica. Então, a gente utiliza um inibidor da anidrase carbônica, que é a acetazolamida. Na Europa e nos Estados Unidos, eles têm a acetazolamida em forma endovenosa, que é bom porque você já aplica e ela já começa a agir mais rápido. Aqui no Brasil a gente não tem, a gente só tem a sua formulação oral, que é o Diamox, de 250 miligramas. São comprimidos em que você dá uma dose de ataque de 2 comprimidos, 500 miligramas, e repete um comprimido a cada 6 horas. Só que demora um tempo para a medicação ser absorvida pelo trato gastrointestinal, começa a ser liberada pelo organismo e começa a fazer efeito. Então, vai demorar para essa medicação fazer efeito, a gente tem que lançar mão de coisas que possam ser utilizadas, baixem a pressão mais rapidamente. Então, a gente pode usar o manitol a 20%, que é um expansor plasmático. A gente conecta no equipe de soro, pega a veia do paciente e começa a infundir manitol numa dosagem bem rápida, 60 a 90 gotas por minuto. É uma dosagem muito rápida. E o que é que o manitol vai fazer? Ele é um expansor plasmático, ele vai aumentar a osmolaridade intravascular do sangue e o que é que vai levar? Isso vai levar à desidratação do vítreo. Aí o vítreo ele retrai e serve para trazer a íris para trás e afastar ela do ângulo irido-corneano. Agora, cuidado quando utilizarem o manitol nessa dosagem tão rápida em pacientes com algum grau de insuficiência cardíaca congestiva ou que já tiver edema agudo do pulmão, porque a sobrecarga volêmica pode ser grande e o coração do paciente não existir. Viu? Então, aí já está contraindicado. Outra coisa que vocês podem utilizar, que faz um efeito, em teoria, semelhante ao glicerol, mas demora muito para fazer efeito, é o uso do glicerol. Isso é um xarope doce, que você pode dar 1 miligrama por quilo de peso. Normalmente a gente mistura com as gotinhas de limão, porque para o paciente beber isso também serve para desidratar o vítreo. Só que o paciente que já está vomitando, você dá esse xarope doce aí, às vezes o paciente continua vomitando. Então não se usa muito não, mas está descrito. O manitol é mais utilizado. A gente tem que lançar mão também de colírios, como a pilocarpina a 2%, que é uma medicação parasimpático-mimética, a pilocarpina, uma gotinha de 10 em 10 minutos. O que é que a gente quer? A gente quer fechar a pupila do paciente, levar uma miose para afastar a periferia da íris do ângulo da câmara anterior. Só que a pilocarpina só consegue atuar depois que a pressão baixa para determinado nível, abaixo de 40, 35 milímetros de mercúrio. Aí ela atua de forma mais satisfatória. A gente pode usar como colírio também hipotensor maleato de timolol, que diminui também a produção do humor aquoso por parte do corpo ciliar, e a dorzolamida a 2%, que é também um colírio hipotensor. Existe até a associação entre os dois, o druzolol ou o dorsal MT, que é a associação da dorzolamida e o maleato de timolol. Então, normalmente, esse é o tratamento clínico. A gente inicia esse tratamento e depois de 1 a 2 horas mede a pressão do olho do paciente. Se a crise tiver já debelado, a gente está conseguindo debelar a crise, muito bem, a gente faz a prescrição dessas medicações para casa, menos o manitol, logicamente, para o paciente continuar a fazer o tratamento em casa. Se a crise não for debelada, mesmo apesar das medicações, tratamento clínico, aí a gente tem que levar o paciente para o bloco cirúrgico, em que aí a gente, utilizando o laser ou a cirurgia convencional, com tesourinha, faquinha, etc, etc, a gente vai fazer uma comunicação para poder facilitar um curto-circuito, levar esse humor aquoso que está preso na câmara posterior
para dentro da câmara anterior. Então, como é que a gente faz isso? Então, aqui está só mostrando a íris abaulada, aderida à córnea, obstruindo o ângulo. E aqui foi realizado um tratamento de raio laser para fazer um buraquinho aqui em toda a espessura da íris. E o que é que isso vai acontecer? Isso pode ser feito com laser, se o serviço dispuser de um laser, ou também com a faquinha. A gente abre aqui a esclera, leva para o bloco cirúrgico, lógico, anestesia o paciente, abre a esclera, puxa a íris para fora, corta um pedacinho e reposiciona ela. E ela vai ficar com um buraquinho de forma ao humor aquoso poder sair, em vez de ele tentar fazer esse caminho que ele está obstruído, ele já cai direto na câmara anterior, né? Vai alargar a câmara anterior e vai poder ser absorvido. E aqui vocês estão vendo a fotografia de uma iridotomia ou iridectomia, é o nome técnico desse procedimento, que foi feito a laser no paciente. Então, só que esse não foi feito na hora da crise aguda, porque foi possível debelar a crise aguda, mandou-se o paciente para casa, no outro dia o paciente volta, já vai estar com o olho desinflamado, um olho mais tranquilo, aí você pode fazer sua iridotomia a laser, no olho acometido, ou cirúrgica também, aí você aproveita e já faz no olho contralateral, porque todas as condições anatômicas que propiciaram até a crise nesse olho estão presentes no outro olho. Então, a gente já faz como uma profilaxia para evitar de ter outras crises de glaucoma agudo, tanto no olho cometido dessa crise, quanto do olho contralateral. Então, basicamente, esse seria o organograma de um tratamento para o glaucoma primário de ângulo fechado, um glaucoma agudo. Esse último quadrinho que eu estou mostrando aqui é um quadrinho antigo, está mal traduzido, mas eu gosto dele e eu vou ajudar a destrinchar ele aqui para você, porque esse quadrinho ele cita todas essas 4 grandes grupos de olho vermelho que eu falei para vocês aqui nas respectivas colunas. Então, você aqui tem conjuntivites agudas, aqui você tem lirite ou uveíte aguda, aqui você tem a coluna do glaucoma agudo, e aqui a coluna das ceratites, aqui está listado como trauma ou infecção, mas é da córnea, das ceratites. E aqui os diversos aspectos clínicos que acontecem que pode nos ajuda a fazer a diferenciação, diagnóstico diferencial dessas entidades. Por exemplo, em relação à incidência, a conjuntivite aguda é extremamente comum. A uveíte anterior é relativamente comum. O glaucoma agudo não é tão comum assim. E as ceratites, elas são comuns. Em relação à secreção presente, no caso de uma conjuntivite aguda, ela pode ser moderada a abundante. E aí vai depender se a secreção é mais mucoide, se ela é mais purulenta, se ela é mais por conta de lacrimejamento, dependendo da etiologia. No caso de uma uveíte anterior, a gente não vai encontrar secreção porque é um processo inflamatório intraocular. Idem em relação ao glaucoma agudo, a gente não vai encontrar secreção. Já nas ceratites, dependendo da causa da ceratite, a gente pode ter, por exemplo, uma secreção aquosa, no caso de uma ceratite pelo herpes simples, ou no caso de uma úlcera bacteriana, a gente pode ter uma secreção purulenta, etc, etc. No caso da visão, uma conjuntivite aguda normalmente não vai levar a nenhum efeito de baixa de visão. A não ser se tem muita secreção, o paciente pisca, a pálpebra leva um pouquinho de secreção na frente da córnea, fica meio borrado, mas se ele piscar de novo, ela afasta essa secreção. Em relação a uma uveíte anterior, a gente vai ter um comprometimento da visão, não muito severo, mas a gente vai encontrar. No glaucoma agudo, a gente já mostrou que a córnea fica tão edemaciada que perde sua transparência, há uma baixa de visão. E no caso de uma ceratite, ela usualmente está turva, principalmente se o foco inflamatório ou infeccioso estiver próximo do eixo visual, do centro da córnea. Em relação à dor, numa conjuntivite aguda,
a gente não tem dor. No máximo, numa conjuntivite viral, o paciente pode reclamar de sensação de areia, de corpo estranho, mas dor não. Numa conjuntivite alérgica, ele vai reclamar de coceira nos olhos, etc, etc. Numa uveíte anterior, a gente vai ter dor moderada a severa. No caso do glaucoma agudo, a dor é extremamente severa, excruciante. E no caso das ceratites, dependendo da causa, ela pode ser moderada a severa. Onde tem essa parte aqui, injeção conjuntival, vocês substituam isso por hiperemia conjuntival. Isso foi uma tradução péssima que foi feita de conjunctival injection. Injection, em inglês, quer dizer hiperemia, mas não é injeção. Então, a hiperemia conjuntival, numa conjuntivite aguda, como eu falei, ela é mais difusa, universal, até fica mais densa quando a gente se aproxima dos fórnices. No caso de uma uveíte anterior, eu mostrei a vocês que ela é principalmente pericorneana. No caso do glaucoma agudo, ela é mais difusa. No caso de uma ceratite, ela inicialmente pode ser pericorneana, mas com 2, 3 dias ela se universaliza. Em relação à transparência da córnea, numa conjuntivite aguda, a córnea encontra-se transparente. Numa uveíte aguda, a córnea usualmente também está transparente. No glaucoma agudo, vocês sabem que pela pressão ela vai estar muito edemaciada. E no caso de uma ceratite, a transparência vai depender da causa que está causando a nossa ceratite. Em relação ao tamanho da pupila e a resposta pupilar à luz, numa conjuntivite aguda, a pupila está com seu tamanho normal e ela responde, os reflexos fotomotores estão preservados. No caso da uveíte anterior, eu chamei a atenção que a pupila está miótica, está pequena. Consequentemente, a resposta pupilar à luz vai ser muito fraca, porque ela já está pequenininha, não tem como contrair muito mais. No caso de uma crise de glaucoma agudo, é o inverso. A pupila vai estar moderadamente dilatada e fixa. Ela não responde aos reflexos fotomotores. E no caso das ceratites, a pupila vai estar com seu tamanho normal e ela vai responder normalmente aos reflexos pupilares. Quando a gente vai para as pressões intraoculares, uma conjuntivite aguda normalmente não causa modificação na pressão intraocular. Uma uveíte anterior já é um comportamento um pouco mais errático em relação à pressão. A maioria das uveites anteriores, elas são, nos primeiros dias, hipotensoras, ou seja, pela inflamação do corpo ciliar, ele diminui a produção de aquoso, então o olho fica um pouco hipotenso. Depois, com o tratamento, a pressão vai normalizando. Agora, existem uveites, por exemplo, como as uveites herpéticas, pelo herpes simples e pelo herpes zoster, que desde o começo elas são extremamente hipertensivas. Então, a pressão do olho já vai estar elevada e tem que ser tratada essa hipertensão com colírios adequados para evitar algum prejuízo no nervo óptico do paciente. No glaucoma agudo, não precisa nem dizer, vocês sabem, a pressão está extremamente elevada. E no caso das ceratites, salvo as ceratites por herpes, a gente normalmente tem as pressões normais. Em relação ao esfregaço, no caso de uma conjuntivite aguda, principalmente se ela for bacteriana, o esfregaço vai mostrar no GRAM e no GIPSA a presença dos organismos causadores. No caso de, por exemplo, uma conjuntivite alérgica, a gente iria encontrar algum organismo causador? Não. Mas, se a gente for fazer uma citologia, a gente pode encontrar a presença de eosinófilos no raspado conjuntival. Nos casos dos pacientes com uveíte anterior, como é um processo intraocular, a gente não vai encontrar nenhum organismo, não há necessidade de fazer esfregaço. No glaucoma agudo, nem se fala, idem, idem. E no caso de uma ceratite, se a gente tiver diante de uma úlcera,
Aí a gente pode fazer esfregaço, como eu falei, e culturas para poder diagnosticar, chegar ao agente etiológico. Muito bem. Gente, basicamente era isso que eu tinha. Como é que eu saio daqui? Que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Estamos com um quórum maravilhoso de 16 pessoas agora. Deixa eu ver se eu paro a apresentação. Pronto. Vocês conseguem me ver agora, os que estão acordados? Sim. Pronto. Vocês gostariam de aproveitar o momento para perguntar alguma coisa, alguma dúvida que não ficou muito claro? Já que foi uma aula extensa, a gente tocou em muitos detalhes. Fiquem à vontade agora, gente. Eu não sei se vocês fizeram perguntas pelo chat. Deixa eu dar uma olhadinha. Não. Não tem perguntas aqui. Vocês preferem fazer pelo chat ou preferem perguntar? Aqui, já que tem pouca gente, não vai ficar muito tumultuado. Vamos, gente, fiquem à vontade. Perguntas as mais básicas possíveis, o que não ficou muito claro na nossa explanação aqui. Só uma dúvida. Era só para repetir uma partezinha da aula. Pois não, Débora. A diferença de membrana e pseudomembrana na conjuntivite viral. Na verdade, numa conjuntivite viral, você não vai encontrar membrana. Você vai encontrar pseudomembrana. Agora, a diferença é clínica. Quando você tirar, arrancar, se você quiser fazer essa besteira, que não há necessidade de você estar removendo pseudomembrana ou membrana à torta e à direita, como a gente vê em alguns serviços de emergência e oftalmológico. Mas se você tirar na membrana, vai sangrar muito, porque o exudato está muito aderido à mucosa conjuntival, muito aderido profundamente. Então, quando você tira o epitélio, você causa a ruptura dos vasos. A pseudomembrana, ela não sangra. Você consegue removê-la sem você ter nenhum tipo de sangramento. É só uma diferença clínica, digamos assim. Certo, obrigada. Nada.